Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Nós vamos agora ver o capítulo 2, do módulo 3, que trata sobre o sistema de tratamento para a separação de sólido líquido. E nesse capítulo 2, nós vamos ver como escolher e dimensionar esses sistemas. Bom, os objetivos da separação sólido-líquido incluem reduzir a carga orgânica para o professor sistema de tratamento, reduzir o tamanho, o volume do sistema de tratamento secundário, porque se nós retiramos grande parte da matéria orgânica, o sistema de tratamento secundário vai ter um menor volume, né? Isso impacta positivamente em um menor custo para implantar esse sistema de tratamento secundário. Reduzir o acúmulo de lodo no sistema de tratamento secundário, remover parte dos nutrientes do líquido, remover sólidos voláteis e nitrogênio orgânico para reduzir as emissões de metano e amônia, como nós já abordamos lá no capítulo 1, né? Como eu retenho grande parte dos sólidos no sistema sólido líquido, o sistema de tratamento secundário, seja a lagoa ou o biodigestor, ele potencialmente vai emitir menos gás de estufa e principalmente o metano. Produzir sólidos desidratados para compostagem, aplicação no solo, uso como biomassa, remover parte do fósforo, entre 60% e 90%, e concentrá-lo em um volume menor, né? Porque quando eu tenho um sistema de separação, grande parte do fósforo vai ficar nesse sólido que foi separado, então manusear isso é muito mais fácil de adequar à necessidade cultural que você vai usar no solo. E remover areia ou outros materiais grosseiros. As tecnologias de separação podem ser divididas em duas categorias. As que exploram as diferenças entre a densidade da água e a densidade do material em suspensão. Exemplo, sedimentação e centrifugação. E as que removem os sólidos com base no tamanho das partículas, que são, no caso, as peneiras e prensas. Então, o processo de separação, nós podemos usar basicamente processos físicos e químicos, né, para fazer a separação, e também usar processos aí mecânicos, como as peneiras e prensas, tá, para melhorar a eficiência dessa separação. Na opção pelo sistema de separação de sólidos, o que nós temos que considerar? Como o resíduo é gerado, então o volume e a concentração de nutrientes nesse resíduo, a quantidade de água adicionada ao resíduo, se há variação das características do resíduo ao longo do ano, e essa variação existe, né, quando estamos falando de pecuária leiteira, principalmente porque como temos uma alimentação diferenciada ao longo do ano, isso vai refletir, né, na carga de nutrientes do teu resíduo, como a época do ano vai refletir no volume, a tendência é que, né, nas épocas de chuva nós tenhamos um maior volume de efluente a ser tratado, então tudo isso tem que ser levado em consideração na opção da tecnologia. Qual a disponibilidade de mão de obra para o manejo dos resíduos, a arquitetura do sistema de tratamento, o que se pretende fazer com sólidos e qual a disponibilidade financeira. Então, vários desses pontos são comuns a várias tecnologias de tratamento. Aqui nós estamos tratando da tecnologia de separação, né, mas também vale para outras tecnologias. O ideal é que antes da escolha da tecnologia se façam coletas de efluente para determinar as concentrações de sólidos totais voláteis, nitrogênio total, amonical e orgânico, fósforo total e potássio total. Esse é o mundo ideal, né? Se eu quero tratar alguma coisa, é fundamental que eu conheça isso que eu quero tratar. E o conhecer aqui significa conhecer a concentração de nutrientes que estão presentes nesse resíduo a ser tratado. Então, coletar uma amostra, enviar para o laboratório é fundamental para ter esse conhecimento. A quantidade de água adicionada ao resíduo é um fator que influencia a concentração de sólidos totais e a aplicabilidade da separação sólido-líquido. Então, o teor sólido total da água de lavagem do piso de ordenha pode ser menor do que 0,5% e raramente maior do que 5%. Se o sistema de lavagem é feito por flushing, o teor sólidos totais é de 1 a 2%. Então, se eu adiciono água ao meu dejeto que vai ser tratado, eu estou diluindo esse volume, tá? Esse dejeto. Então, dependendo da concentração de sólidos totais que tem ali, eu tenho tecnologias que são mais direcionadas a menores concentrações e tecnologias mais direcionadas a maiores concentrações.
Aqui, como vocês veem, né, um sistema de flushing, que é aquele onde a gente usa muita água, né, muito comum em sistemas de confinamento, né, que usam o flush ao invés de lavar com uma mangueira, porque isso facilita muito o manejo, né, do resíduo no confinamento, mas o flushing utiliza muita água. Então, consequentemente, o teor de sólidos totais de um efluente, né, que foi produto desse flushing, vai ter já de partida uma concentração de sólidos muito baixa, certo? Bom, como nós podemos medir, né, a eficiência de tecnologia de separação? Existe um indicador, né, que é a redução de concentração. Então, você vai coletar uma amostra do que entra no sistema e do que sai, e avaliar a redução de concentração de sólidos totais, voláteis, nitrogênio, fósforo, potássio e outros elementos. Não requer medições de vazão, medições de massa ou composição dos sólidos separados. O indicador normalmente subestima a remoção de sólidos ou nutrientes. Então, vocês veem aqui que é uma fórmula muito simples, né, para se avaliar essa eficiência, tá certo? Existem outras formas de avaliar, mas são outras formas de maior complexidade que demandam medidas mais apuradas para a gente avaliar a eficiência. Então, avaliar a eficiência de remoção por essa diferença, né, de a concentração do que entrou pela concentração do que saiu, né, e assim nós temos uma ideia de eficiência, é um dos métodos mais fáceis que nós temos, tá certo? Mas, claro, demanda uma análise, né? Então, eu tenho que coletar uma amostra desse efluente antes de passar pelo sistema de tratamento, após passar pelo sistema de tratamento e ver qual é a eficiência de remoção. Uma outra forma de avaliar essa eficiência, né, é a remoção de massa, mas é um parâmetro necessário para o cálculo do medidor, depende de medições a campo que só podem ser obtidas com maior precisão e com investimento razoável de tempo e dinheiro. Por isso que nós não recomendamos essa e recomendamos a anterior. Aqui é uma tabela que depois vocês poderão explorar aí com maior detalhe, eu não vou aqui ficar falando linha por linha, né? Mas nós temos aqui exemplos de tecnologia de separação de sólidos e a porcentagem de sólidos totais no resíduo. Então, variando de menos de 1% até 10%. E vocês veem aqui o quanto cada uma dessas tecnologias, né, que está ilustrado pelo sinalzinho de mais, então, quanto maior o número de positivos, maior a eficiência de separação da tecnologia relativa ao teor de sólidos totais. Então, vocês veem que tem tecnologias que são muito eficientes para baixas concentrações de sólidos, mas vão perdendo a eficiência para concentrações maiores, né? E o contrário é verdadeiro. Tecnologias que ainda não são recomendáveis para baixas concentrações, mas são muito eficientes para altas concentrações de sólidos. Então, cada tecnologia tem as suas características e essas características têm que ser aliadas às características da propriedade. Aqui vocês veem uma propriedade leiteira aqui no interior de São Paulo, né, onde o produtor pode ir para o livre, espontâneo e à vontade, sabendo dessa necessidade de separação, né, mas não sabendo muito bem como fazer, inventou o seu próprio sistema, né? Um sistema aqui muito criativo, onde ele pegou uma primeira caixa d'água aqui, deve ser uns 100 litros de capacidade, achou uma gradezinha que ele tinha na propriedade lá, colocou a grade. Vocês veem aqui a grade retendo algumas partículas de fibras, né, que são comuns também, alguns galhos. Então ele falou, bom, isso aqui não é bom que vá para dentro. Esse produtor, no caso aqui, ele tinha um biodigestor, né, depois aqui desse sistema. Então, sabendo que não era bom isso ir para o biodigestor, ele fez esse sistema, então dessa caixa passava para uma outra caixinha aqui maior, né, uma caixa d'água também plástica, um volume maior, que aqui acontecia uma retração de sólidos e daqui isso ia para o biodigestor, né? Então aí, o produtor usando essa criatividade, sem muita orientação, imaginou que poderia ajudar ele no dia a dia. Aqui já um outro sistema, né, uma outra fazenda, um sistema já implantado. Esse aqui é um sistema muito simples de separação, que são chamadas grades, né? Então, vocês veem aqui, existe a lavagem de uma pista de alimentação. Então, enquanto estava lavando, vem aqui o efluente e principalmente esse material mais grosseiro, né, que são as fibras aí, já tendem a parar
nessa grade, como galhos, pedras maiores, parariam aqui também nessa grade. Aqui um tipo de grade, aqui outro tipo de grade. Né? Fica claro que esse aqui também, rotineiramente, você vai ter que fazer a retirada, né? Porque a grade vai saturando e vai perdendo capacidade de retenção. Ou pode até começar a dar transbordamento, né? Porque começa a entupir. Então, no mínimo, semanalmente, você tem que fazer uma limpeza, ou talvez mais vezes por semana, dependendo do teu tipo de efluente. Aqui já um outro sistema, né? Isso aqui também já são fazendas de confinamento, né? De grande escala, onde usam a cama de areia, tá? Então, vocês veem aqui um sistema de retirada de areia, que é um elemento que não deve ir para o tratamento secundário, porque vai assorear o sistema. A areia não é matéria orgânica, é material inerte. Então, a areia, ela não tem poder fertilizante, por isso que a gente não quer que ela entre no tratamento secundário, porque ela tende a colapsar o sistema. Então, quando você tem principalmente animais que têm um contato de areia, isso é mais comum em sistemas confinados, né? Você tem que reter areia. Então, vocês veem aqui um sistema de retenção de areia, a quantidade de areia que é retida, né? Aqui um sistema mais simples, aqui um outro sistema também de rampa, né? Onde a areia vai parando aqui, conforme a rampa, tá? E depois o produtor vem com uma reta escavadeira e vai arrastando essa areia aqui para a lateral, para terminar de escorrer algum líquido, e daí esse líquido vinha aqui para um tanque homogeneizador, e desse tanque isso era direcionado para lagoas de tratamento. Essa areia depois é amontoada aqui, né, para ter uma maior secagem, e era depois reaproveitada. O que é muito comum também nos sistemas de confinamento que utilizam areia, é separar a areia e fazer o reaproveitamento dela. Mas vocês veem o tamanho da estrutura, né, que tem que se ter para fazer essa separação. Então, a remoção da areia é fundamental para minimizar o desgaste dos equipamentos, facilitar o manejo do resíduo orgânico e para reduzir o acúmulo de areia no sistema de tratamento. Lembrando que a areia é abrasiva, né? Então, se a areia começar a passar por bombas, por encanamentos, ela vai causar o desgaste desses equipamentos. Por isso que é o ideal que ela seja removida. Tecnologias como bacias de decantação e faixas de areia utilizam a decantação para remover a areia, que seria um processo físico, né? A remoção por decantação. Diluições de 2:1 a 5:1 de água para areia são usadas. Quanto maior a taxa de diluição, mais rápido e melhor será a separação de areia. E daí, geralmente, os efluentes de sistemas confinados, por fazer a lavagem com flush, são efluentes, como eu já disse, com alto teor de diluição. Curto tempo de detenção, de cerca de 2 a 4 minutos, é suficiente para remover a areia. A areia grossa é mais facilmente separada. A recuperação da areia pode ser de até 80%, claro, dependendo do teu sistema de separação. Vamos ver agora uma tecnologia, né, também muito comum em já muitas propriedades leiteiras, que é a separação por peneiras, tá? A peneira, como vocês viram lá no capítulo 1, já é uma tecnologia de alto nível tecnológico. Então, é recomendado para retirada de sólidos grosseiros, como maravalha, pedaços de madeira, etc. Nós temos peneiras estáticas e peneiras rotativas. Então, há vários tipos de peneiras, e com aberturas variando de meio a 2 milímetros. Muitas vezes, quando você compra a peneira, vem chapas de inox, né, com diferentes aberturas, e você instala a abertura que você quiser, ou pode trocar ao longo do tempo essas aberturas, né? Isso é passível de acontecer. Sólidos finos e fibras curtas ainda podem passar, dependendo do tipo e do tamanho da peneira. As peneiras devem ser construídas em aço inoxidável ou plástico. Por quê? Porque o efluente ele é altamente corrosivo, né? Se a peneira for um material suscetível à corrosão, o tempo de vida do equipamento vai ser muito curto, porque o efluente tem esse poder corrosivo. Então, o ideal é sempre o equipamento em aço inoxidável ou plástico. Dois tipos de peneiras, as estáticas e as mecânicas, em que a peneira ou uma rosca sem fim gira, né? Para decidir sobre qual tipo, considerar o investimento de capital e a necessidade de tratamento. Então, a eficiência de remoção das peneiras varia de 5% a 70%. E ela depende do tamanho da peneira, tamanho das aberturas, do tipo de resíduo,
da vazão a ser tratada e das características do resíduo, teor de sólidos e distribuição granulométrica. Então, peneiras terão melhor desempenho com resíduos com menos de 5% de sólidos. Aquela tabelinha que eu mostrei anteriormente mostra isso. Altas vazões e teores de sólidos tendem a obstruir as aberturas da peneira, causando o acúmulo de mais água na superfície da peneira e a permanência de mais umidade nos sólidos. Então, mesmo as peneiras, né, principalmente as estáticas, elas vão exigir uma rotina de retirada desses sólidos, no mínimo semanal, ou talvez mais vezes por semana, para que você não vá perdendo eficiência, né? Porque se você não retirar os sólidos, eles vão tampando ali os furos da peneira, então o líquido vai tendendo a passar direto, carreando mais sólidos para o teu sistema de tratamento secundário, certo? A peneira estática, né? Que é vamos dizer assim, o tipo mais simples de peneira. Vantagem: equipamento simples e de baixa manutenção. Baixa demanda de energia. O bombamento inicial do efluente é para água de lavagem. Menor custo de investimento do que as peneiras mecânicas. Quais são as desvantagens? A peneira não desidrata totalmente os sólidos e a porcentagem de matéria seca é de 7 a 11%. Funcionou melhor com a alimentação bem misturada. Se a peneira sobrecarregar, não há mecanismo para impedir que o líquido escorra para armazenador de sólidos. Alguns modelos podem exigir lavagem manual regular, geralmente semanal, além dos bicos de lavagem. E a presença do leite no efluente é um problema. Por quê? Porque leite é sinônimo de gordura, né? Se a gordura começa a acumular ali nos furinhos da peneira, vai começar a tampar esses furinhos e, consequentemente, a peneira vai perder a sua eficiência de separação. Aspectos críticos na instalação dessa peneira estática, né? O formato e o perfil curvo da superfície da peneira, vocês vão ver o que isso significa como ilustração. A localização ideal é geralmente onde todo o efluente girado pode fluir por gravidade, porque daí você não demanda de energia, né? Esse seria a melhor opção. O efluente deve ser aplicado uniformemente em toda a largura da peneira, para evitar a canalização do fluxo. Então, sempre distribuir o efluente ao longo de toda a peneira, porque se tiver um fluxo preferencial, você já está perdendo grande parte da capacidade de filtragem da peneira, né? Então, se você não tem a manutenção da peneira, começa a se criar um fluxo preferencial naquela lâmina da peneira, você já está perdendo o potencial de tratamento. Geralmente se utiliza um tanque equalizador de fluxo antes da peneira. Isso também é muito bem-vindo, só que insere um custo maior. A peneira normalmente requer uma lavagem com água limpa na inicialização, durante parte do ciclo e no final do ciclo. Isso ajuda a remover os sólidos finos acumulados e deixa a peneira limpa no final do ciclo, evitando que os sólidos sequem na peneira. Muitas peneiras já vêm com esse sistema automatizado, tá? Não vai ser a mão humana que vai ter que fazer isso. Então já existe ali sistemas automatizados que fazem essa a lavagem durante e após a lavagem do uso da peneira. Fornecer uma plataforma de acesso segura para a manutenção e lavagem da peneira. Então, o operador tem que ter acesso à peneira, principalmente para fazer a manutenção ou fazer uma limpeza mais complexa da peneira. Então, aqui vocês veem esse tipo de peneira estática, né? Então, por exemplo, aqui tem a entrada do efluente, a lâmina, né, onde tem os furinhos da peneira. Então, a parte sólida fica retida aqui nessa, vamos dizer, na chapa, na frente da chapa, né, e vai escorrer aqui para o compartimento de sólidos, e a parte líquida, ela vai escorrer por trás da peneira, tá certo? E vai ser direcionada, aqui no caso, tinha um tanque equalizador, que depois ia para o sistema de lagoas. Aqui um outro sistema de peneira também, estática inclinada, né? Onde vocês veem o sólido escorrendo, e daí o que a gente já falou aqui, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, né? Quando você tem um sistema de separação sólido-líquido, você tem que pensar, né, num compartimento de armazenamento desse sólido, tá? Aqui um compartimento de alvenaria, onde isso vai sendo armazenado. Vocês veem aqui que existe um degrau, né, para que o líquido aqui, porque ainda vai ter um líquido aqui nesse sólido, para que não escorra no terreno, né, que isso fique retido aqui, e de tempos em tempos, né, o produtor pode entrar com uma máquina para pegar esse sólido e fazer a aplicação na área agrícola,
tá? Aqui vocês também, como eu disse, né, o acesso do operador à peneira, porque de tempos em tempos tem uma lubrificação, uma manutenção, então ele tem que ter esse acesso à peneira com segurança, né, para fazer essa manutenção. Como aqui também, uma peneira que o acesso é possível. As peneiras mecânicas, tá? Elas têm maior eficiência de separação do que as peneiras estáticas. Requer vazões constantes para operar com a máxima eficiência. Uma bomba geralmente é necessária, no caso, uma peneira mecânica. Maior gasto com energia e maior custo de investimento. Então, meio que a regra básica, né? São sistemas de tratamento mais eficientes, mas demandam maior custo de investimento, talvez o maior custo de manutenção e energia elétrica para serem operadas. Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma peneira, né, mecânica, onde vocês veem aqui a lâmina, né, com a porosidade, tá certo? É o que eu comentei com vocês, né? Geralmente, quando você compra esse equipamento, o fornecedor te dá algumas opções de lâmina que já vem com o kit, né? Então, desde uma porosidade menor até uma porosidade maior. Então, o líquido está entrando por aqui, o efluente. Então, grande parte desse líquido passa por essa porosidade, né? E aqui seria direcionado para um sistema de tratamento secundário. E o sólido, isso aqui fica rodando, né? É um eixo que vocês estão vendo aqui, está rodando, e existe como se fossem vassouras aqui, né? Então, no caso desse equipamento, são 3 vassouras dessa. Então, conforme o líquido entra, a vassoura vai girando, jogando o sólido para esse compartimento aqui, que vocês estão vendo, onde vai se acumulando os sólidos, tá certo? Esse aqui é um outro tipo de peneira, uma tecnologia muito mais avançada já, chamada peneira rotativa, onde o efluente entra aqui dentro, existe um cilindro rotativo que também é poroso, né? Então, grande parte do líquido vai passar por esse cilindro e vai ser direcionado para o sistema de tratamento secundário, por esse cano aqui, e a outra parte, o sólido que não passa, né, vai ficando aqui no centro do líquido e sendo jogado aqui. Nesse caso, nós temos uma peneira rotativa e nós temos aqui na ponta uma prensa, né? Que seria um outro sistema também de separação. Então, você usa a porosidade, né, para separar, e você usa a pressão da prensa para ainda dar uma melhor separada e vocês veem aqui, né, um resíduo sólido muito mais seco, né? Por exemplo, se não tivesse a prensa aqui, você teria um maior teor de umidade. Vocês veem que, no caso aqui, é uma fazenda de grande escala, né, que compensa um investimento num sistema desse. As peneiras rotativas, né, separam os sólidos dos líquidos girando um tambor com tela perfurada. À medida que o fluente passa, o líquido é filtrado, enquanto os sólidos permanecem no tambor. Como esse exemplo anterior, vocês veem aqui por dentro, né, o tambor com tela perfurada, então o líquido vai passar por aqui, tá certo? E vai ser direcionado para o sistema de tratamento, e o sólido fica retido dentro do tambor e vai sendo direcionado também aqui para o sistema de retenção de sólidos, ok? Bom, as prensas, que seriam um outro sistema de separação, né? Eficazes para efluentes com mais de 5% de sólidos totais, pois a pressão forçará muitos dos sólidos finos a passarem pela peneira juntamente com os líquidos. Usada para desidratar sólidos que passaram por uma peneira ou sistema de sedimentação, que sejam muito úmidos para serem manipulados como sólidos. Então, é muito comum essa conjugação do sistema peneira e prensa. Tipos comuns são prensas de parafuso, prensas de rolo ou prensas de correia. Então, aqui um outro modelo exemplo de prensa, né? Aqui uma prensa de rolo. Então, vocês veem aqui o líquido chegando. A prensa nada mais faz do que o próprio nome diz, né? Ela prensa, é com pressão, né? Ela vai fazer com que um pouco mais do líquido ainda seja retirado desse sólido e passa aqui um sólido mais seco. Aqui vocês veem a prensa, aqui nesse caso dessa fazenda, aqui em cima, existia um sistema primeiro, uma fazenda de sistema confinado, né? Então aqui em cima existia um sistema de retenção de areia, tá? E aqui vocês estão vendo somente a prensa, mas antes da prensa existia uma peneira de separação, então fazia uma primeira retenção de sólidos, depois passava pela prensa e aqui já o sólido separado, tá certo?
Aqui outros sistemas, né, também conciliando peneira e prensa, fazendas de grande escala, né, de produção também. Isso aqui é nos Estados Unidos, essas fotos. Então, você vê aqui peneiras inclinadas, né, e depois vai ter uma prensa aqui que vai separar. Aqui é a mesma coisa, peneiras inclinadas com uma prensa aqui que faz a separação e o sólido já caindo aqui embaixo, certo? Bom, e as peneiras e prensas, né? Apresentaram diversas formas, peneiras inclinadas, prensa de rosca, tambor rotativo e outras. Indicado para fluentes com controle de sólidos totais superior a 3%, com menor desempenho com 10% de sólidos totais. Então, já efluentes com uma alta concentração de sólidos. Quais são as vantagens do sistema peneira e prensa? Redução de 5% a 15% do volume que entra no sistema de tratamento secundário, recuperação de sólidos totais de 20% a 50%, tem como subproduto um material que pode ser utilizado como cama, corretivo do solo e na compostagem, promove a recuperação do nitrogênio e do fósforo. As desvantagens: não reduz significativamente a concentração de nutrientes, pode haver a necessidade de poço ou agitadores, bomba ou impulsor para homogeneizar o líquido. Instalados de forma elevada, os sólidos separados podem cair por gravidade e acumular-se em uma pilha, como vocês viram aí nas fotos, né? Demanda energia elétrica, como já foi dito, e o custo de investimento é maior em comparação com outros métodos de separação, tá certo? Como toda tecnologia, vantagens e desvantagens. A grande vantagem aqui, né, que é para fazendas de alta escala, né, com grande volume de efluente, que demandam uma eficiência maior de separação, essa conjugação de peneira e prensa é o mais recomendado, né? Principalmente se o teu sistema de tratamento secundário for o biodigestor. Então, é importante você ter uma retenção muito grande de sólidos antes do biodigestor, para que a tecnologia de biodigestor funcione de forma mais confortável, tá certo? Então, realidades diferentes, tecnologias diferentes para cada uma dessas realidades. Bom, é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês nesse capítulo 2, né? E encontro vocês no último capítulo desse módulo. Até lá!